Maravilha, estamos aqui de novo, eu e a Vívia, para dar continuidade no estudo do capítulo 3 da obra No Domínio da Mediunidade. Vívia, hoje, novo dia, nova inspiração, tudo em paz? Graças a Deus, tudo em paz. Maravilha, então nós vamos dar continuidade, mas antes vamos pedir aos céus que nos envolva em muita luz e muita paz, que os nossos amigos do plano de luzes chegam perto da gente para que nós tenhamos boas inspirações. Sabemos, Pai, que de nós mesmos pouco podemos oferecer, por isso clamamos ajuda para termos hoje, nesse momento, um momento de muita iluminação e que possamos aqui, eu e a Vívia, estarmos junto desses amigos que nos acompanham e que possam oferecer a nós o melhor e que nós possamos estar juntos seguindo o Senhor, meu Pai. Que assim seja. Maravilha. Graças a Deus. Então, já vou compartilhar para a gente já falar do que nós estamos aqui com essa proposta hoje, maravilhosa de estudarmos, darmos continuidade no estudo dessa obra. Ok, bem legível, tudo em paz, certo? Sim. Para não deixarmos de... Sempre tem alguém que acompanha os estudos no canal e toda vez a gente esclarece o que nós estamos fazendo. Então, nós estamos estudando a obra Nos Domínios da Mediunidade. Estamos no capítulo 3, Equipagem Mediúnica, obra trazida por André Luiz, do Plano Espiritual, e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Lembrando que nós estamos na segunda parte desse capítulo. Nós temos já, na semana anterior, um capítulo gravado com a primeira parte, e teremos lá os 9 primeiros slides, com os textos do capítulo. E aqui, para quem for querer estudar o capítulo completo, ouça ou assista os slides na parte 1, e hoje nós estaremos fazendo a parte 2, dando sequência. De tudo que nós vimos desse capítulo, Vivian, foi muito rico a apresentação de alguns dos personagens que André Luiz nos trouxe, mostrando o encontro da equipe, que formada pelo Aulus, que é orientador, por André Luiz e por Hilário, que estão visitando uma casa espírita, e nessa casa espírita sendo realizada uma reunião mediúnica. Foi apresentado nos capítulos anteriores o que realmente seria a reunião mediúnica, e aqui ele está apresentando os personagens. Como nós estamos lá no slide 10 agora, nós temos um total de 19 slides. Então, nós reiniciaremos a partir do 10º. Com os textos, nós vamos fazendo a leitura, o discernimento. Algo que você gostaria, por conta de estarmos retomando, de esclarecer ou colocar um pensamento hoje? Não, acho que na primeira parte ficou bem esmiuçada, né? Acho que dentro das nossas possibilidades é o que esse capítulo traz, e agora vai focar bastante aí numa situação que a última médium, né, a ser observada aí por todos nós, que é a Celina, esse desdobramento, essa relação dela com os trabalhos mediúnicos, né, e as suas conquistas, e a gente vai refletir acerca de nós, né, a partir daí a gente consegue fazer algumas observações dentro dos nossos trabalhos, e é bastante interessante, né, porque depois desse capítulo eles vão adentrar mesmo as observações da reunião mediúnica, então é bom que a gente se debruce um pouco agora nessas características aí do médium, né, dessa médium aí que está sendo observada aí nessa segunda parte desse estudo hoje. Sim, nós que estamos estudando nessa obra Mediunidade, e mediunidade é algo que faz parte da nossa vida 100% do tempo, e pouco nós, antes de estarmos envolvidos com os estudos, nós nos colocássemos
com essa condição de entender dessa forma. Porque nós estamos fazendo uma interação 100% do nosso tempo com outra dimensão, com a dimensão espiritual. E, via de regra, nós estamos lidando com irmãos nossos que estão aqui conosco nessa dimensão e a nossa própria vida, e esse mundo espiritual interagindo conosco o tempo todo. E isso, com essa pouca compreensão que ainda temos, já dá para que a gente possa nos esclarecermos bem e enxergarmos a vida num outro prisma, num outro panorama, com a certeza de que tudo isso acontece diante de um plano maior, de um plano divino da vida. E essa vida é que nós, pela misericórdia divina, nos coloca aqui com esquecimento de todo um progresso. E nós estamos aqui evoluindo ao longo desse caminho. Eu estou falando isso, Vivian, porque você sabe, eu acabei de chegar da Casa Espírita, da nossa bendita Casa Espírita Maria Emília da Mota Ferreira, e nós estamos com todo esse envolvimento, né, com a espiritualidade dessa casa. Estávamos eu lá e o seu Elias, você conhece o seu Elias, estudando hoje, eu e ele, e a espiritualidade presente. Sim. E com aquela certeza que as coisas estão acontecendo. E a gente observando todos esses acontecimentos, como nessa época de pandemia, realmente as pessoas se dispersaram um pouco, e aqueles que estão ali, como foi o caso hoje, você enxergando a vida com esse lado espiritual, com esse pouco entendimento que já temos, e observando toda a riqueza que a vida nos propõe, é algo que temos que refletir mesmo e entender o quanto é importante e é belo a existência do ser criado por Deus. Você não vai ter muitas pessoas, mas você tem uma pessoa que te liga antes de ir e fala, eu estou indo. Você que poderia já ter uma reflexão, né? Até por influências, por conta da mediunidade, de falar assim, não, hoje não rola, não vai ter, e alguma coisa assim. E aí uma pessoa te liga e vai só ele. E essa pessoa senta na sua frente para estudar com você. E você sente a presença de todos aqueles amigos espirituais ali. E essa pessoa senta na sua frente, nós ficamos 1 hora junto lá, estudando, e essa pessoa dormindo na sua frente, e você estudando com ela. Então, você segue o estudo, porque você não está ali sozinho, você está com os espíritos acompanhando. E aquele espírito que você olha e vê ele ali na sua frente, dormindo, mas ele está desdobrado, assistindo. As poucas vezes que ele retoma a consciência, você percebe que ele está atento ao que você está ali lendo. E você fala assim, não é incrível? Né? Essas coisas acontecendo, como a gente tem que enxergar a vida, percebê-la e vivenciá-la de uma forma plena, convicto e certo de que é um caminho iluminado para todos. Mas é isso. Sim. Mais um pequeno depoimento para a gente dar sequência no nosso estudo aqui de mediunidade, que estamos aqui para tanto. Então, seu Elias é um aprendizado para todos nós na casa, né? Seu Elias é muito contributivo. Muito mesmo, muito bacana. Bom, vamos lá. Slide 10. Compartilhando ele aqui para a gente dar sequência. Por favor, Vivian, está em suas mãos. Então, vamos lá. Dando continuidade, então. E afagando-lhe a cabeça pintalgada de cabelos brancos, acrescentou: basta-nos sucinto exame da vida intracraniana, onde estão assentadas as chaves de comunicação entre o mundo mental e o mundo físico, centralizando a atenção através de pequenina lente que Aulus nos estendeu. O cérebro de nossa amiga pareceu-nos poderoso
poderosa estação radiofônica, reunindo milhares de antenas e condutos, resistências e ligações de tamanho microscópico, à disposição das células especializadas em serviços diversos, a funcionarem como detectores e estimulantes, transformadores e ampliadores da sensação e da ideia, cujas vibrações fulguravam aí dentro como raios incessantes, iluminando um firmamento minúsculo. É isso. A gente fica até sem fôlego, né? Porque é tanta informação aqui. A gente tenta ilustrar isso mentalmente, né, Lázaro? O que é isso, né? O que eles estão conseguindo observar aí no nosso cérebro, né? E é através das palavras que André nos traz, da ideia, que a gente consegue vislumbrar minimamente que seja o poder que nós temos mentalmente, né? E como que tudo funciona em harmonia e com tantos detalhes, com tantas coisinhas minúsculas que a gente sequer pensa existir, na verdade, né? Nós somos um equipamento planejado dentro de uma evolução incomensurável aí de preparos, de estudos que esse mundo maior tem, e com tudo isso, eles conseguem preparar Hoje, na verdade, Vivian, nós temos já coisas fenomenais acontecendo aqui na nossa parte física mesmo, porque há pouco tempo atrás as pessoas desencarnavam por questões que hoje facilmente são resolvidas. Poxa, por exemplo, uma pessoa tirar o coração, que está doente, pegar um outro coração, colocar no lugar e fazer aquele coração religar, funcionar tudo ali novamente e a pessoa retomar a sua jornada. É algo que já é bastante simples, mas na visão nossa, se formos pensar, é fenomenal. É fenomenal, com certeza. E aqui, na questão do cérebro, e com esse aparelho que eles estão utilizando, que eles veem tudo, realmente esse organismo preparado, ele capta através dessa sintonia, né, a onda que é necessário, que se pode captar ali, como a gente liga o rádio e põe numa estação, sintoniza e pega a programação daquilo que tem naquela estação. O cérebro faz a mesma coisa, capta, e esse organismo preparado, ele pode ser utilizado, muito bem utilizado por aqueles que comandam, e quem tem o controle primeiro do comando ali é o próprio dono desse cérebro, né, que está utilizando, aquele espírito que está utilizando esse corpo, e todos aqueles que estão com essa observação conseguem auxiliá-lo a conduzir direitinho tudo o que vai acontecer, essas energias todas como vão. E nós que estamos estudando a doutrina espírita, que antes a gente até já estudava, principalmente no estudo básico, quem somos, né? Nós somos espírito, o corpo e o perispírito, vamos dizer assim. Sim. E hoje o estudo avançou um pouco mais, mesmo na doutrina, então nós já estamos estudando que nós temos 7 corpos. E esses 7 corpos, cada um com sua potencialidade, é utilizado. E quando eles chegam com um aparelho desse daí, eles são capazes de identificar direitinho essas diferenças, essas nuances todas do instrumento que o espírito dispõe para ele vivenciar a sua eternidade. Então, é muito legal que nós temos essas obras trazendo e nos mostrando como e o quanto nós precisamos de nos debruçarmos, aprendermos, para termos um melhor controle do que vem pela frente. Porque nós temos uma eternidade pela frente. Perfeito. E não é pouco, uma eternidade não é pouco, é bastante, né? É verdade, mas... Então, aqui ele deu essa introdução e porque eles estão observando lá realmente o que está acontecendo com o cérebro da médium, né? Vamos seguir. Então, já estamos. Vamos lá. O assistente observou conosco aquele precioso labirinto em que a epífise brilhava como pequenino sol azul e falou: não nos convém relacionar minudências relativas ao cérebro e ao sistema nervoso em geral
com as quais se encontram vocês, familiarizados nos conhecimentos humanos comuns. Nesse instante, reparei admirado os feixes de associação entre as células corticais, vibrando com a passagem do fluxo magnético do pensamento. Recordemos, prosseguiu o instrutor, que o delicado aparelho encefálico reúne milhões de células que desempenham funções particulares, quais sejam as dos trabalhadores em fila hierárquica na harmoniosa estrutura de um Estado. Isso é incrível, né? E a gente, que nem quando ele fala, essa obra de 1940 e pouco, né? Não é depois de 50 essa obra, né? Não, e aí ele fala que a gente já está familiarizado com os conhecimentos humanos, tudo bem, que André Luiz e o Hilário, né, eram já da medicina, né, talvez conhecesse, mas há quanto tempo a gente tem falado da pineal, né? É muito recente, né? A gente falar sobre isso. E quando quando a gente estuda a obra, eu penso assim, para mim, pelo menos, para facilitar o meu entendimento, eu preciso trazer isso uma ilustração na minha mente para eu poder compreender e absorver, né? Então ele falou há pouco que é como se fosse uma estação, né, de rádio, né, com vários filetes, né, que vão transmitindo e absorvendo, né, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente vive a partir do externo, e esse fluxo magnético do pensamento, né, que passa por essas células, e são milhões de células, e vai falar que são trabalhadores, como se estivesse numa fila, e obedece uma hierarquia, né, aí fica pensando, mas então, que pensamentos que nós temos, né? Como é que os pensamentos bons eles vão interagir com essas células? E se a minha cabeça é uma estação radiofônica, o que eu estou atraindo, né? O que meu sinal está emitindo? O que eu atraio para esses meus pensamentos? Então, é tão fantástico, muito maior do que a gente está acostumado a vivenciar, que é sempre muito limitado, a gente não presta atenção nos nossos pensamentos e a gente deixa, às vezes, devagar sobre muitas coisas a respeito apenas da matéria, dos nossos interesses individuais, e isso acaba, de certa forma, que vai nos prejudicando, né? Porque eu penso que a gente não compreendeu ainda a importância que o pensamento tem na nossa vida, né? Que ele realmente é o pilar da nossa estrutura espiritual, da nossa estrutura psíquica, né? Nas obras do André Luiz, nós estudamos muito, desde a primeira, todo esse processo, né, de questão de organização e conscientização para que nós possamos melhor lidar com o que somos. E, na verdade, o grande segredo de tudo em nós é nos conhecermos. A partir do momento que nós vamos nos conhecendo, nós vamos administrando cada setor da nossa existência. Um deles é isso, aqui ele está mais concentrado mais na parte física, né? Que ele está mostrando o que ele está vendo e como que é a reação do organismo, da médium, em função dos acontecimentos, das energias, dos pensamentos e tudo, como evolui e esse organismo, falando das células, como elas estão se comportando para que esse processo aconteça. Toda vez que se fala da pineal, a gente lembra muito do Dr. Sérgio Felipe, né? Que é o nosso cientista aí que estuda profundamente essa área, e é sempre bom a gente deixar aqui, porque outros vão ver. Quem que é o Dr. Sérgio Felipe? Vai na internet e procura. Dr. Sérgio Felipe fala glândula pineal, a profundidade que ele tem nos estudos dele. Palestras e palestras a respeito. É muito bom a gente saber a função, né? Porque essa glândula realmente é aquela que centraliza todo esse... aquela estrutura no nosso organismo que centraliza toda a questão da mediunidade. E o grande controle de se o médium está com a mediunidade mais aberta ou não, é em função do planejamento que houve para essa glândula. Então, é muito importante que a gente saiba disso. E o André Luiz aqui também, maravilhoso, trazendo
e deixando para nós aí aberto essas informações. Mas seguindo aqui. E enumerando determinadas regiões, trecho a trecho, daquele prodigioso reino pensante, declarou: não precisaremos alongar digressões. As experiências adquiridas pela alma constituem maravilhosas sínteses de percepção e sensibilidade na condição de espíritos libertos em que nos encontramos, mas especificam-se no equipamento de matéria densa como núcleos de controle das manifestações da individualidade perfeitamente analisáveis. É assim que a alma encarnada possui no cérebro físico os centros especiais que governam a cabeça, o rosto, os olhos, os ouvidos e os membros, em conjunto com os centros da fala, da linguagem, da visão, da audição, da memória, da escrita, do paladar, da deglutição, do tato, do olfato, do registro de calor e frio, da dor, do equilíbrio muscular, da comunhão com os valores internos da mente. Aqui essa parte eu acho interessante, Lázaro, porque logo que ele fala, né, que ele enumerou ali as determinadas regiões e ele foi explicando, né, trecho a trecho para eles ali, que cada partezinha desse reino, né, pensante, mas aí André Luiz não adentra, né, e já pula já para a parte onde a aulas vai ser mais específico. Então, a gente observa que nós somos uma construção, né? Somos um espírito em construção e trazemos as nossas conquistas, né? E o bacana é que a gente consegue perceber isso entre nós encarnados, que por conta da própria sensibilidade, dessas percepções que às vezes são mais aguçadas em um e outros não, e isso diz respeito à nossa própria individualidade, né? E essa individualidade, ela é a expressão dessas conquistas, né? Como espíritos que somos. Então, as conquistas, nós temos das duas partes, né? De duas vertentes. Aquelas que ainda são ainda permeadas aí pelo nosso egoísmo, né? Pelo nosso orgulho, por todas as nossas vicissitudes, mas nós também trazemos as nossas conquistas como virtudes, né? Mesmo porque todas as virtudes estão aí impregnadas em nós, né? São atributos divinos e só não são desenvolvidas ainda, ainda não a conquistamos com muita ênfase, mas estamos nesse processo. Bem, e é isso, meu irmão. Eu sempre tive, e conforme eu fui buscando os ensinamentos, a certeza ela foi se firmando cada vez mais de que nós ainda não estamos construídos, né? Nós, igual você disse, é verdade, nós estamos sendo criados ainda. E isso sempre porque a busca que a doutrina, os ensinamentos que a doutrina traz e a busca que o ser tem de entender todas as nuances e as diferenças da existência, diferenças da vida, nos leva a Deus. E quando nós vamos até Deus, nós entendemos esse ser primoroso, esse ser que só faz coisa boa, não faz nada de ruim, um ser perfeito, puro no sentido maior da palavra, né? E ele criou outros seres puros. Como nós ainda estamos em construção, ainda estamos no processo da criação, nós só vamos ser uma criatura com a criação formada a hora que nós atingirmos essa pureza também. Então, por isso é que nós nos coloquemos sempre como aprendizes, né? Porque é isso que nós somos, e somos essa criatura pura em evolução, em criação, e cada um no seu processo, encontrando o seu caminho. Isso daí é importante. E nós, aqui, ele fala da percepção e da sensibilidade, que no caso está estudando, verificando o organismo, vendo todas as possibilidades e o que esse organismo pode oferecer para que o espírito utilize
nesse desenvolvimento, nesse caminho que ele tem. E vai deixando bem claro mesmo, né, o quanto nós já temos que ficar atento e corrigindo aonde tem que corrigir, nos conhecendo melhor para podermos, inclusive, nos perdoarmos, porque hoje uma pessoa também sentou próximo a mim e me disse assim, é uma pessoa que deixa claro que ele tem uma mediunidade de desdobramento e lembra das coisas que acontecem. Em desdobramento, um espírito chegou perto de mim e disse que minhas falhas tinham sido perdoadas. Ele me falou bem assim, minhas falhas tinham sido perdoadas. E perguntou para mim, o que você acha disso? Eu não pensei duas vezes, eu falei assim, primeiro que Jesus falou que a gente não deve acreditar em todos os espíritos, né? Nós precisamos de ter a nossa certeza para que nós possamos conversar. Do mesmo jeito que se o espírito está encarnado ou desencarnado, não é porque ele está desencarnado que ele é melhor que quem está encarnado. Se ele me disse, não disse uma coisa ruim, mas tem um porquê dele ter dito aquilo. Ou é porque nós queremos acreditar, e ele já sabia disso, e ele falou para que a gente faça comunhão com ele, né? Aí me veio rapidamente na memória que quem tem que perdoar a gente somos nós mesmos. Não é ninguém que tem que perdoar a gente. Se a partir do momento que nós nos perdoamos, automaticamente você cria um outro campo em volta de você, que a percepção que todo o organismo, tanto encarnado quanto o perispiritual, vai possibilitar que você, nesse campo, interaja diferentemente com outras energias que se aproximem. Aí, nessa hora, ele levantou e foi embora, mas não deu tempo da gente terminar o assunto. Mas agora que eu lembrei, foi bom, porque eu acho que calhou um pouquinho com essa digressão. Mas vamos lá. Vamos. Sim, discernimento, está certo. Seguimos alguma coisa a mais aqui? Não. Por enquanto não. Deu sequência? Continuando aqui mesmo? Deixa eu ver como terminou lá. Comunhão com os valores internos da mente. Vamos lá. Da ligação com o mundo exterior, né? Então, está falando da ligação da mente com o mundo exterior, da imaginação, do gosto estético, dos variados estímulos artísticos, e tantos outros quantos sejam as aquisições de experiências entesouradas pelo ser que conquista a própria individualidade passo a passo, e esforço a esforço, enaltecendo-a pelo trabalho constante para a sublimação integral, à face de todas as vias de progresso e aprimoramento que a Terra lhe possa oferecer. Breve pausa surgiu espontânea, e porque Hilário e eu não ousássemos interferir, o assistente continuou. Não podemos realizar qualquer estudo de faculdades medianímicas sem o estudo da personalidade. E, nossa, e como isso é importante, né, Lázaro? Porque dentro das mesas mediúnicas, nós observamos, né, o quanto desse nosso, não é o personalismo nesse caso, mas o nosso individualismo, essa personalidade mesmo, ela também se expressa, né, nas comunicações, o que também faz parte, né, dos processos medianímicos, e o quanto que essa conquista, né, ela vai, de alguma forma, se expressar nesses trabalhos também. E é engraçado que a Terra é esse educandário que vai promover várias ferramentas, vários instrumentos, para que a gente possa chegar nessa sublimação integral também. Então, como você falou, né, nós temos uma idade, né, pela frente, seja nesse planeta ou em outros planetas, mas o que nos interessa é compreender o que essas conquistas que nós trazemos hoje, o que nós estamos fazendo delas, né? Porque elas são essas molas aí propulsoras para que a gente possa alavancar essa nossa evolução, compreendendo, né, a partir
da nossa individualidade, quem nós realmente somos. E o problema é que nós caímos, muitas vezes, nesse equívoco de nos iludirmos de sermos algo que ainda não somos, ou então nós ficamos estagnados numa zona de conforto, né, onde eu nasci assim, eu cresci assim, e eu sou mesmo assim, né, a síndrome da Gabriela. E quando ele fala que essa conquista própria, né, que ela exige de nós essa labuta, esse burilar, né, esse esforço que vem com a nossa vontade de mudança, a nossa vontade de ser melhor e de conquistar realmente coisas que são imperecíveis, e isso só diz respeito ao nosso espírito, né, facilita as coisas, eu acho, a nossa compreensão, a forma como nós vivemos e como nos relacionamos com o mundo espiritual, porque ainda nós espíritas esquecemos muitas vezes que nós o tempo todo estamos em comunicação com o plano espiritual, não é porque você é médium, né? Mas porque faz parte, né? Faz parte aqui da nossa convivência, e o quanto eles interferem, né, nas nossas resoluções. E se a gente consegue, a partir dessas conquistas que o espírito traz, né, para essa existência, discernir, né, o que é bom e o que não é tão bom assim, eu acho que a gente consegue, vamos dizer assim, ter uma existência mais produtiva, né? Eu acho que uma coisa fundamental para se trabalhar com a mediunidade é você buscar dentro de você o máximo, lutar sempre para trabalhar a humildade dentro de você, porque a partir do momento que você se humilda, você trabalha essa humildade, as coisas vão ficando mais claras, mais simples, né? Porque nós somos muitas personalidades. Nós vivemos muitas existências e cada uma delas teve uma personalidade. E nós trazemos todas elas carregadas aqui conosco e muitas dessas vezes essas personalidades se manifestam. E como nós somos julgadores demais também, nós criamos situações dentro de nós de às vezes bloquearmos um caminho que tem que ser feito, um trabalho que você possa oferecer o melhor de você, porque você percebe essas personalidades quando você dá uma passividade ou quando você... E a gente fica com uma preocupação errada de que alguém esteja ali julgando também, porque nós somos o espelho, né, da nossa alma. O que nós somos, achamos que os outros fazem com a gente também. Ou seja, nós estamos nesse processo de aprendizado aí, enfrentando as nossas deficiências. E quando nós estudamos essas obras, que estuda a casa mental, que nos trazem informações como essas que nós estamos vendo aqui, a respeito da parte física, a respeito da parte psicológica e tudo mais, você começa a separar tudo, para que você trabalhe um setor de cada vez, como o André Luiz faz, trabalha em cada obra dele um setor, e aí você vai ficando mais claro para você tudo que você é. E aí sim, você vai conseguindo equilibrar. O grande segredo vai ser equilibrar todos os setores nossos. Porque às vezes você está ajustadinho num, mas está desajustado no outro. Aí desequilibra tudo. Então precisa de você ir trabalhando um setor de cada vez para que o seu dia amanheça, entardeça e escureça, de uma forma onde você esteja bem em todos eles. Senão você pode não vivenciá-lo bem e aí fica atrapalhado. Mais ou menos isso. Não sei se eu confundi mais, mas é isso que eu entendi aqui. Vamos em frente? Vamos. O Aulos está falando, né? Sim, o Aulos ainda. Considero, assim, de extrema importância a apreciação dos
centros cerebrais, que representam bases de operação do pensamento e da vontade, que influem de modo compreensível em todos os fenômenos mediúnicos, desde a intuição pura à materialização objetiva. Esses recursos que merecem a defesa e o auxílio das entidades sábias e benevolentes em suas tarefas de amor e sacrifício junto dos homens, quando os medianeiros se sustentam no ideal superior da bondade e do serviço ao próximo, em muitas ocasiões podem ser ocupados por entidades inferiores ou animalizadas, em lastimáveis processos de obsessão, mas interpôs Hilário judicioso. Diante de um campo cerebral tão iluminado quanto o da nossa irmã Celina, será lícito aceitar a possibilidade de invasão dele por parte de inteligências menos envolvidas? Será cabível semelhante retrocesso? Essa parte é bem bacana, porque a gente sabe que, a depender aí daquilo que a gente tem como pensamento e as nossas preferências, são esses pensamentos que vão nos dar as condições de termos a companhia X ou a companhia Y, né? Então, é da mesma forma, né, que ele fala assim, olha, seja por intuição ou até o processo de materialização, que hoje já nem é tão comum, acho que só no centro do Paulo Frutuoso, que ainda ocorre, né, esses processos de materialização, vai depender, a gente vai ter toda a assistência dos benfeitores por conta desse nosso esforço, né, nesse ideal do bem, nesse ideal de servirmos com amor, servirmos ao próximo, nos despirmos dos nossos interesses individuais, do nosso personalismo, para que a gente possa realmente se doar ali numa tarefa de amor e de caridade, como propõe aí todo o evangelho que Cristo aí nos deixa como roteiro de vida, né? Mas, mesmo nós sabendo tudo sobre isso, né, ou pelo menos nos esforçando para saber, nós também ficamos aí à mercê, também a depender do que nós pensamos ou das brechas que nós damos, as influenciações de inteligências menos evoluídas, né? Então, a gente já percebe que não é por conta de que, vai falar da Celina, que é uma médium, né, que já está ali com uma proposta bastante delineada, bastante, vamos dizer, consolidada, né? Não é esse o termo mais correto, mas vamos dizer que ela está mais firme no propósito, não é por conta disso que vai ficar invigilante, né? Porque nós temos que passar por esses processos, né? Nós temos muitos resgates a serem feitos, né? Sim, eu lembrei aqui de uma fala do Geraldo Lemos sobre o Chico Xavier, né? Que nós temos o Chico como uma referência aí também nos trabalhos mediúnicos. A vida dele totalmente Sim. dedicada à mediunidade. E ele demonstrou essa humildade, essa simplicidade sempre, em tudo que ele fazia. E o Chico, como um médium com a potencialidade que ele tinha, e ele atendia espíritos sofredores também. Na maioria dos trabalhos, ele atendia espíritos sofredores. E ali, ele sofria com o espírito, ele chorava com o espírito, ele deixava, realmente, ele sentia a dor do próximo, verdadeiramente. E para que esse espírito pudesse passar e através dele, dar um alento no caminho da melhora, da cura, que seja, de um aperfeiçoamento, né? E ele promovia isso para o espírito, se deixando integralmente, inteiramente independente, e ele recebia espíritos sofredores, aqueles que já tinham até formas de animais, aqueles espíritos que totalmente com seu corpo perispiritual
deformado completamente, né? E ouvindo essas histórias que o Geraldo conta e as palestras tantas que a gente ouve falando do Chico, aí você fala assim, nossa, a gente precisa de ter muita tranquilidade. O André Luiz aqui está mostrando esses personagens e o próprio André Luiz, mesmo já tendo um grau evolutivo, vamos dizer assim, bem elevado, né? Com relação a mim, por exemplo, ou a maioria da humanidade aí, ele quase que se fascina quando ele pôs esse aparelho e olhou, enxergou tudo que esses médios estavam oferecendo. E o Aulus veio e falou, não, são apenas pessoas de boa vontade. E a vida é assim, é simples. Quando você trabalha os pensamentos da vontade, e esse pensamento da vontade seja voltado para o bem, para o simples, e se coloca à proposição do trabalho de ajuda ao próximo, você está seguindo Jesus, e seguindo Jesus, o seu organismo se transforma também. E aí ele está enxergando aqui coisas que ele falou, nossa, parece apóstolos, né? Então, são pessoas, quem são eles? Igual ele já perguntou lá atrás. E o Aulus ainda continua aqui explicando para ele que não é bem isso. Desse último trecho ele fala, né? Diante de um campo cerebral tão iluminado quanto da nossa irmã Celina, será lícito aceitar? Olha a pergunta que ele fez. Será lícito aceitar a invasão por parte de inteligências menos evoluídas? E o Chico é esse exemplo de que não é nada disso. E realmente, quanto mais condição você tiver, mais a necessidade do trabalho. Jesus falou claramente que o Pai trabalha incessantemente. E ele também. Então, nossas reflexões não pode deixar escapar, porque nós ainda renegamos demais, né? Mas vamos Sim. lá. É lindo mesmo, Viviane, esses ensinamentos dessa obra, esse entendimento de como é esse processo, né? Se a gente ir a fundo, tudo isso acontece com a gente e nós precisamos de cada vez mais enxergar a vida com simplicidade, como o Chico deixou de exemplo aí, uma vez que nós não conseguimos captar realmente os ensinamentos de Jesus, porque os que os evangelistas trouxeram dele, nós demoramos para conseguir captar. Enquanto nós estamos aqui estudando, a turminha da nossa Está no Evangelho. Está no Evangelho, né? Com a Sônia, estou em boas mãos. E um trechinho que eu vi, que eu participei hoje, exatamente esse, de que você tem que seguir o Mestre, tem que seguir Jesus. Ele é a luz, ele é o caminho. E não é porque a gente tem que seguir cegamente, não. Até seguiria cegamente Jesus, mas ele nos traz a informação de que nós podemos, sim, estudar tudo, refletir, que só tem um lado para a gente ir, que é o lado da luz. Não adianta você ficar dando volta titubeando, não. Na vida a gente faz muito isso, mas nós precisamos de ir. Vamos lá, falar nisso. Estamos agora no 15º slide. Então, vamos lá. Não podemos olvidar, considerou o assistente, que Celina se encontra encarnada numa prova de longo curso e que nos encargos de aprendiz ainda se encontra muito longe de terminar a lição. Meditou um momento e filosofou bem-humorado. Numa viagem de 100 léguas, podem ocorrer muitas surpresas no derradeiro quilômetro do caminho. Logo após, colocando a destra paternal sobre a fronte da médium, prosseguiu. Nossa irmã vem atravessando seus testemunhos de boa vontade, fé viva, caridade e paciência. Bom, a gente tem lido aí uns trechos do Dr. Inácio, através do livro Reforma Íntima, Sem Martírio, né, da Hermance, e o doutor Inácio, quando ele vai dar alguma lição acerca dos médiuns, né, em reuniões mediúnicas, ele deixa isso tão
tão evidente para nós, né, quanto a nossa boa vontade, essa fé viva mesmo de estar ali prontos para servir ao Cristo, né, com essa entrega total, esse desprendimento dos nossos eus, né, e quando você fala sobre a humildade, a simplicidade, e até de seguir a Cristo cegamente, hoje nós conseguimos, eu acho que, compreender que seguir a Cristo cegamente é tão simples, né, Lázaro? São lições tão simples, genuinamente simples, e que nós, aí por conta de toda essa construção, né, que nós temos desenvolvido ao longo do tempo, fez com que a gente se perdesse no meio do caminho, e a simplicidade e a humildade acabou que foi suprimida, né? E nessas tarefas mediúnicas, dentro até do livro dos médiuns, né, a gente observa que é essa vontade, né, essa vontade de servir, essa entrega, a tua intenção que te coloca ali, que te faz ser um instrumento melhor, né? Mas é melhor para a espiritualidade? É porque eles contam conosco, né? E essa é a proposta lá, né? No planejamento, essa é a proposta, contar conosco. Mas nós somos os primeiros assistidos, né? E quando nós estamos ali num diálogo fraterno com as entidades sofredoras, quanto ensinamento elas nos trazem, né? Qual de nós nos colocamos naquela situação de expor os nossos sofrimentos, as nossas dores, e de revelar segredos, às vezes, tão obscuros, né, acerca de nós mesmos, e eles fazem isso por nós, né? E às vezes a gente não consegue compreender a caridade que tem ali, deles se entregarem ali, num grupo que eles não conhecem, né? Mas são levados lá pelo amor, pela misericórdia do Pai, e através das lições que eles nos trazem, está a caridade deles para conosco. Então, quão pequenino o nosso trabalho nas tarefas mediúnicas, se a gente conseguir observar as lições que tem dentro dela, né? Então, se nós estamos, né, se nós nos colocamos nessa condição de servos humildes, né, aprendizes, né, porque é o que nós somos, com muita simplicidade, né, a gente parar de ficar floreando as reuniões mediúnicas ou as nossas tarefas, vamos com simplicidade, com amor, tudo fica um pouco mais fácil, né? Eu acho que isso faz com que os benfeitores do trabalho, eles consigam, de alguma forma, nos utilizar com mais eficácia, na verdade, né? Às vezes, se a nossa sensibilidade observa algumas questões que a espiritualidade faz com referência a você, mas você conseguir sentir que aquilo não é nada, porque você é o mínimo que você tem que oferecer, é a boa vontade. Se os espíritos perceberem que você tem boa vontade em alguma coisa, e se porventura isso chegar até você, faça como aquela mão direita que não vê o que a esquerda faz, segue em frente e não se sinta, né? Porque nós, às vezes, nós ainda temos muita vaidade viver dentro da gente e a gente precisa de ter muito cuidado com esses vícios que nós cultivamos e não largamos dele. Parece que nós estamos presos ali. Mesmo você sabendo que é algo pejorativo, você não consegue largar. Isso não é que a gente tem que ficar se chicoteando, não. A gente tem que nos colocarmos com as virtudes junto de nós, que nós as temos também. A humildade é uma delas. Então, vamos agarrar com essas virtudes que elas existem aqui, tirar elas de dentro da gente e colocar na nossa frente para viver o dia a dia. Isso que os espíritos vêm falando. Enquanto a gente vai falando, nós vamos lembrando de coisas que passam com a gente, que já passaram conosco, e dá vontade até de falar daquilo, mas não é bom. Você tem que trabalhar dentro de você. Você tem que trabalhar dentro de você para fazer com que aquela verdade ela venha a ser boa. E ser boa se você conseguir vivenciá-la daqui para frente, né? Não precisa de você ver para trás.
No Evangelho, se a gente for, nós temos lá que você está cheio de erros. Então, o primeiro deles é não, você sabendo disso, é não julgar o erro dos outros. Então, quando uma pessoa... Por que nós estamos reencarnando, reencarnando e reencarnando? Porque nós erramos. Se a gente não tivesse errado mais, a gente não reencarnava de novo. A reencarnação vai ser abolida da nossa vida a hora que a gente parar de errar. Né? Então, a mesma coisa é com aqueles que estão cometendo, às vezes, alguns erros mais graves aqui, eles estão pagando nesse caminho que estão trilhando, né? E nós vamos fazendo isso. Se nós já estamos hoje com um corpo perfeito, já estamos com uma condição de raciocínio mais lógico, não estamos mais débeis, ou seja, nós já conquistamos algumas coisas. Vamos valorizar o que nós temos de bom, buscar dentro de nós essa boa vontade que eles falam aí, que a gente precisa de ter incessantemente, colocá-la na vida, para podermos seguir. Beleza? Ótimo. 16 agora. Vamos lá. Tanto quanto nós ainda não possui plena quitação com o passado. Somos vasta legião de combatentes em vias de vencer os inimigos que nos povoam a fortaleza íntima ou o mundo de nós mesmos, inimigos simbolizados em nossos velhos hábitos de convívio com a natureza inferior, a nos colocar em sintonia com os habitantes das sombras, evidentemente perigosos ao nosso equilíbrio. Se nossa amiga Celina, quanto qualquer de nós, abandonar a disciplina que somos constrangidos para manter a boa forma na recepção da luz, rendendo-se às sugestões da vaidade ou do desânimo, que costumamos fantasiar como sendo direitos adquiridos ou injustificável desencanto, de certo sofrerá o assédio de elementos destrutivos que lhe perturbarão a nobre experiência atual da subida. Essa parte também é muito, né? Quer dizer, o livro todo é interessante, a gente vai lendo e vai se encantando cada vez mais, né? Então, veja, né, que os primeiros inimigos, né, que nós temos aí, eles estão dentro de nós, né? Que são as nossas próprias vicissitudes. Então, é isso que a gente precisa perceber, né? Que a gente sabe, poxa, Sócrates, que antecede Cristo, vai nos falar, conhece-te a ti mesmo. E aí, para que isso nos serve, né? Se não para a gente poder, pelo menos, conhecer esses nossos inimigos, né? Transformar esses inimigos em amigos que serão as nossas virtudes. E aí, quando fala dessa parte, que eu achei essa palavra que Aulus coloca como constrangido, nós somos constrangidos a ter uma disciplina, né? Aí eu fico pensando, o que será que isso significa para nós, ser constrangidos a ter uma disciplina ainda? Isso quer dizer que para espíritos elevados não existe disciplina, eles são o que são, porque nós vamos compreender como disciplinados, eles são o que são, eles não são constrangidos a ser disciplinados. E nós, se nós, vamos dizer, se a gente amolecer, se a gente se fragilizar nessa disciplina, a gente fica suscetível realmente aí essas influenciações mais perniciosas. Então, nós sabemos que tantas vezes, né, a gente se ocupa dessas desculpas e às vezes até fazendo comparativos com outros trabalhadores, ou porque a gente faz demais, ou porque o outro faz de menos, e a gente sempre acha uma justificativa, como ele está falando, sempre acha uma justificativa muito plausível para os nossos erros, né? Para esse desânimo, esse desencanto que ele vai chamar. E aí a gente, agora mais então um tempo de pandemia, que a gente vê muitas pessoas em desequilíbrio, especialmente alguns médios, a gente se apercebe assim que se nós não tivermos, né, se nós não nos submetermos a esse constrangimento disciplinar, né, de sermos realmente disciplinados quanto às nossas tarefas, quanto às nossas intenções, de estarmos, que intenções são essas de participarmos dos trabalhos, a gente realmente vai ficar aí suscetível a essas influenciações.
porque eu acho que é uma coisa que nós devemos pontuar também, né? Porque o médium, ele cai em determinado período, né, me parece, numa zona assim de conforto, porque ele deixa de questionar qual é a intenção que o leva até a uma mesa mediúnica, a um trabalho mediúnico. E às vezes nos parece que nós médios estamos lá por estar, por uma obrigação, né, de um trabalho que foi colocado para você, e você acaba que cai no automatismo, né, doutor Inácio vai falar disso, né, que cai no automatismo, e você já não sabe mais o que você está fazendo lá realmente. É claro que a espiritualidade, na sua benevolência e na utilidade aí do nosso Deus misericordioso, vai haver utilidade, nós vamos ser utilizados de qualquer forma. Mas é importante a gente pensar quais são as nossas intenções, né? Se realmente nós temos o coração voltados com essa boa vontade de ser participante dessas tarefas de amor e de caridade mesmo. Porque quanto mais nós tivermos essa convicção que nós estamos nas tarefas espirituais para aprender, né, e para doar o melhor que nós tivermos, melhor será a nossa jornada, né? E às vezes a gente deixa, nós que somos assim trabalhadores quase que os beatos, né, de casa espírita, né? Porque você não está todo dia no centro espírita, Maria Emília, mas tu está nas outras casas, né? Mas a gente às vezes deixa de se aperceber qual é essa intenção. Claro que um Lázaro da vida, isso já está, não precisa ser constrangido, né? Essa reflexão. Mas eu, como Vivian, eu me sinto, sim, na obrigação de me constranger para me questionar qual é a intenção que me leva para os trabalhos de segunda-feira, né, que é o trabalho que a gente faz de desenvolvimento mediúnico, qual é a minha intenção de ir aos domingos na casa, ou de sexta-feira, ou de quarta-feira, e é importante, né, porque senão a gente cai nessa coisa de trabalhador da casa espírita e não considera as nuances que são as mais importantes do que leva você até lá, né, porque às vezes é só um avatar que a gente coloca como trabalhador de casa espírita, e aí a gente se ilude achando que somos esses espíritos em evolução, lógico que estamos em evolução, mas você não questiona essas nuances, que realmente são elas que vão te dar os subsídios aí para que você conquiste realmente essa disciplina, para que você não seja mais constrangido a ser esse trabalhador disciplinado, mas porque você já tem toda uma bagagem de humildade, de simplicidade, de amor mesmo, sabe? Então, acho que essa parte aí me colocou para pensar um pouco, né? Um pouquinho mais acerca daquilo que eu me proponho a realizar na casa espírita, né? Estudar é isso. Estudar é bom demais, porque quando você se envolve com o estudo, com os textos, com as informações, os ensinamentos, e aí você se apercebe o quanto que você deve se disciplinar, sim, nesse aprendizado, porque a vida está colocada para a gente. Nós estamos aprendendo essa disciplina, né, de existência. Agora, uma coisa que me passou pela cabeça é que nós estamos vivendo essa época tão ímpar, né, tão diferente do que nós vivemos anterior, e tem gerado em muitas pessoas desânimos, tem gerado em muitas pessoas desespero, situações assim que elas ficam envolvidas numa sombra e não sabem como lidar com tudo isso. Eu acho que cabe também aqui deixar, já que nós estamos falando de mediunidade e os médios com essa sua sensibilidade, os médios mais ostensivos, com a sensibilidade tão latente, é muito fácil de cair nessas questões, nessas interferências de energias que se aproximam, e você, de repente, começar a sentir coisas que não era comum passar pela sua cabeça. Sim. E isso tem levado muita gente até a suicídio. E, via de regra, você encontra alguém perto de você sentindo todas essas questões. Fica aqui
pelo menos, muito claro que nós estamos estudando mediunidade, que uma das possibilidades que esteja acontecendo com esse nosso irmão, nossa irmã, é realmente uma questão mediúnica. E precisa de ser tratada, precisa de ser estudada, precisa de buscar esse aprendizado para equilibrar isso. A hora que você consegue equilibrar essa parte mediúnica, você começa a entender toda a engrenagem de funcionamento, igual uma obra dessa está trazendo, explicando tintim por tintim ali o que é a mediunidade, como que funciona, como que o organismo é utilizado pela mediunidade, e você vai tendo uma compreensão, como aquele espírito que não tem que perdoar mais ninguém, porque ele não se ofende por nada, não tem que julgar Exato. ninguém, porque ele sabe que é assim mesmo. Ou seja, o espírito já mais evoluído, ele enfrenta tudo sem medo, porque a gente tem umas manias, né? E outro dia, estudando, alguém falou assim, mas escuta, eu tenho medo, eu vou ter que voltar a trabalhar, como é que vai acontecer isso, né? Eu vou trabalhar numa pandemia, eu tenho medo de tudo isso daí, eu sou uma pessoa de muita fé, eu sei, mas eu tenho medo. Aí a pessoa falou assim, ou você tem que resolver, ou você tem fé ou você tem medo. Exato. Não tem sentido, as coisas não batem, né? Se você tem tanto esse medo, então você não tem fé nenhuma. Mas é muito difícil para uma nós... contradição, né? É muito difícil para nós entendermos tudo isso, porque a gente tem o sentido da preservação muito forte ainda dentro da gente, graças a Deus, porque sem ele a gente estaria pondo a mão no fogo, se queimando e não deixando para lá. Exato. Né? Mas a gente tem que separar as coisas e ter discernimentos óbvios. Cada coisa é uma coisa. Você tendo a fé, você foi aprimorado com outras questões. Por exemplo, uma delas é a inteligência. Você faz a coisa certa. Você tendo fé, você faz a coisa certa. Se você tem medo da pandemia, tome os cuidados. Não tem vacina ainda? Toma cuidado. Use a máscara. Faça toda a questão de asepsia. Trabalhe as coisas de um jeito. Eu estou falando isso, Vivian, porque na minha atividade profissional, eu mexo com muita gente. Então, dentro de uma obra, por exemplo, que eu sou arquiteto e eu trabalho frequentando a obra, lá tem muita gente. Numa obra onde, do começo até agora, por exemplo, tinha 10 trabalhadores, 3 morreram, os outros se contaminaram todos. E nesse caminho, você lidando e não deixando de dar atenção, de fazendo tudo o que precisa e o trabalho acontecendo, você também chega uma hora que você fala assim, opa, vou lá, vou fazer o teste. Você vai lá, por questão de conferir, vai lá, confere. Eu fiz, no caso não foi negativo, né? Mas eu falei assim, e vivenciando essa situação e todo mundo passando. E as pessoas não se prevenindo. Hoje, eu acho que nós estamos aí agora com a onda voltando e tudo mais, e as pessoas totalmente largadas, não estão nem aí. Né? E não dá mais para você falar para as pessoas, faça, toma cuidado, não dá mais, porque agora cada um tem que ter o seu discernimento. Cada um faça, e aqueles que estão mais próximos, você fala assim, vamos fazer da melhor forma possível? E pronto. Na mediunidade é assim também. Né? A gente tem que fazer da melhor forma possível, trabalhar dentro de nós essa fé raciocinada, mas essa coisa com lógica, com certeza e com amor, que a gente precisa de aprender tudo isso daí, tudo que está acontecendo com a gente na vida é uma lição de amor. Então, nós precisamos de trabalhar isso dentro da gente, aprender a amar. A hora que você aprende a amar, você cuida, você lida, você faz tudo, não deixa de fazer o que é preciso, porque não fazer o bem também é deixar de fazer o bem. Né? Então, vamos buscar o bem em nossas vidas e o amor. Tá vamos seguir? Vamos lá. Muitos médiuns se arrojam a prejuízos dessa ordem. Então, depois de ensaios promissores e começo brilhante, acreditam-se donos de recursos espirituais que lhes não pertencem ou temem as aflições
prolongadas da marcha e recolhem-se à inutilidade, descendo de nível moral ou conchegando-se a improdutivo repouso, porquanto retomam inevitavelmente a cultura dos impulsos primitivos, que o trabalho incessante no bem os induziria a olvidar, e sorrindo, ainda não chegamos à vitória suprema sobre nós mesmos. Achamos-nos na condição do solo terrestre, que não prescinde do arado protetor ou da enxada prestimosa a fim de produzir. Então, essa parte você percebe, né, dessa condição, como você tinha falado antes, a própria, que ele já tinha trazido também, da vaidade, né, que às vezes toma conta do médium, mais desatento, né, e quando ele fala assim, num começo promissor, isso é tão comum, né, a gente se observar, de ser um começo promissor, e daqui a pouco nós nos vemos já deixando a disciplina do estudo para o lado, sem dar muita importância, como se já soubesse de tudo e fosse detentor de tudo, e você, de repente, auxiliado por um benfeitor, né, que realmente é iluminado, que vem com uma bagagem de intelecto privilegiada, né, pela conquista aí, através dos seus esforços mesmo. E aí a gente vê que aí o médium vai começando a se deixar levar, né, por essa vaidade. E aí acaba que compromete, né? Então, nós observamos aí nas nossas experiências que hoje a gente tem combatido bastante essa ideia de que o médium o médium top das galáxias, o médium top da casa, né? A gente precisa combater essa ideia do médium que fica lá, como é que eles só ficam vibrando para que a casa entre em harmonia. E aí a gente brinca muito, eu e o Marcelo, que fala assim, médium bom é aquele que pega vassoura, vai assim, espírito, esse é o melhor médium, né? Então, a gente precisa estar sempre atento a isso, né? Porque é todo tempo, né, Lázaro? Nós precisamos compreender que a mediunidade, ela exige de nós esse trabalho, esse arado, né, na terra. A gente precisa estar sempre mexendo e arrancando as ervas daninhas, e a gente precisa compreender que elas nascem dentro de nós, porque nós somos esses aí que Aulus está falando, é que temos ainda esse primitivismo ainda muito enraizado. Então, a gente precisa todo o tempo estar trabalhando todas essas questões íntimas e que nos levam, muitas vezes, a falir, né, com as nossas propostas para essa existência. Esse caminho precisa de ser bem entendido, o caminho de todos nós, e nos situarmos mesmo, porque nós estamos aqui na Terra. E se estamos aqui, nessa escola, nessa prisão, nesse hospital, e nesse paraíso também, né? Porque é tudo isso ao mesmo tempo. E daqui nós não conseguimos sair, as grandes dificuldades que nós temos, até de sair em pensamento, por mais que nós tenhamos condições de já em pensamento ir a qualquer lugar, nós ainda bloqueamos isso porque nós achamos muito limitados. Então, nós somos limitados mesmo, mas com um potencial incrível. Então, vamos vivenciar, como os nossos amigos da dependência química falam, só por hoje, vamos vivenciar essa nossa existência, que é o nosso hoje, e fazer aqui, na nossa existência, melhor que a gente já consegue conceber. E se nós sozinhos, a gente ainda não consegue, a gente precisa de ajuda. É por isso que esses espíritos estão trazendo esses textos para a gente, para que a gente possa ser ajudado por essas informações que jamais eu fico achando incrível. E por isso que Jesus sempre é a nossa referência, porque Jesus não chegou aqui no planeta Terra se dizendo, né, se colocando, eu sou Jesus. Não. Até que Pedro falou que ele era o filho do Pai, todos os outros negaram, né? Então,
foi o primeiro que chegou e falou, tu és o filho do Pai, porque Jesus tinha falado, quem sou eu? Tu és o filho do Pai, que é o filho de Deus, né? E os outros todos não achavam. Então, nós precisamos de nos encontrar nesse caminho aí. Mas vamos continuando e agradecendo e pedindo. E agradecendo principalmente a esse espírito que fica do nosso lado, que está aí do seu lado, que está aqui do meu lado. Obrigado. Obrigado. Sem eles não vai. Obrigado e desculpa ao mesmo tempo. Vamos lá. Pois é. Vamos lá. Sem os instrumentos do trabalho e da luta, aperfeiçoando-nos as possibilidades, estaríamos permanentemente ameaçados pela erva daninha, que mais se alastra e se afirma, tanto quanto melhor é a qualidade do trato terra em abandono, fitando-nos de frente como a recordar o peso das responsabilidades de que nos investimos, completou. Nossas realizações espirituais do presente são pequeninas restas de claridade sobre as pirâmides de sombra do nosso passado. Isso é muito forte, né? É imprescindível muita cautela com as sementeiras do bem, para que a ventania do mal não as arrase. É por isso que a tarefa mediúnica é examinada como instrumentação para a obra das inteligências superiores não é tão fácil de ser conduzida a bom termo, de vez que... Quer continuar para o último? Vem mais coisa. Eu só queria colocar aqui isso porque para nós recairmos não precisa muito, não. Não. Pouquinho, porque a sombra é tão grande, né? Que nós temos nesse nosso passado ainda pequeno, perto da... Para a gente não recair, realmente, é muito importante o que a doutrina espírita nos traz, que é essa vida futura. Nós precisamos de ter esse conhecimento. Hoje, por exemplo, para nós que estamos estudando a doutrina espírita, a vida espiritual, essa vida futura é como se fosse o nosso ar. Porque sem essa compreensão, exato, essa sombra nos permeia, nos toma de vez. E para a gente recair, sim, a ser ainda aquele ser tão primitivo, é muito fácil. Essa resta de luz que está chegando através desses ensinamentos, nós temos que nos agarrar a eles, a essa resta de luz, porque nós precisamos muito dela. E através desses ensinamentos que vão chegando, essa visão ampliada, né, desde de estudar e enxergar aí microscopicamente essas energias e também esse entendimento maior de um universo, porque tudo é um universo, né? Essa célula é um universo, nós já vimos aqui o quanto que ele é rico. Agora imagine uma existência de um ser. Que universo que é esse? Sim. É incrível, né? Mas só para a gente perder... Eu acho... Diga. Sim, não, eu vou também pontuar aqui essa parte que ele fala a respeito dessa cautela com as sementeiras do bem, né, para que a ventania do mal não as arrase, né? E aí a gente precisa pensar, né, qual é a profundidade que nós damos a essas nossas ações que são voltadas, né, para o bem, né? Até onde vão essas raízes? Porque você veja, né, a suscetibilidade que nós ainda nos encontramos de repente, tudo isso, nessas restas aí de claridade, ela se perder, por conta de que a gente não consegue criar um vínculo forte mesmo com essa produção, com esse trabalho que realmente vai dignificar e vai edificar de alguma forma o nosso espírito, né? E como, né, a gente faz outros estudos paralelos, e as coisas parecem um quebra-cabeça, né, eles vão se formando em figuras, a gente observa assim que a gente passa a maior parte do tempo acerca até dessa superficialidade, dessas ações de benemerência que a gente se propõe a realizar, a gente vê que a gente se ilude por conta de que é tão frágil, acaba que é uma coisa tão frágil, que às vezes por conta de uma divergência
do trabalho, ou por conta de um conflito de opinião minha e sua, eu não concordo com você, a gente debanda do trabalho, né? A gente abre mão aí de instrumentos e de meios que nós teríamos para resgatar tantos débitos, né? E ainda a bondade do Pai, essa misericórdia que tem, né? Para que a gente possa ir pagando todos esses resgates, todos os nossos débitos em pequenas parcelas, é tão maravilhoso, porque aí a gente fica imaginando, né, nós na ponta de uma pirâmide de sombra, e a gente vê a bondade de Deus que nos dá as ferramentas, né, durante a nossa vida, para que a gente possa ir lapidando isso dentro de nós, né? Então, acho que a gente precisa observar um pouco mais profundamente essas nossas realizações, né? Aquilo que a gente pensa que realmente está sendo realizado como sementeira do bem, e para que a gente não possa realmente deixar que essa ventania do mal leve tudo por água abaixo, né? A gente tem que despertar dentro da gente sempre uma esperança. Essa esperança aí, a doutrina nos traz com muita força através do Consolador, né? Essa recha de luz, Vivian, que nós estamos falando aqui, ela é muito maior do que essa montanha de sombra. Nós precisamos de trabalhar isso dentro da gente. Se nós trabalharmos isso dentro da gente, nós vamos fazer com que essa sombra seja uma base sólida, né? Para que a gente possa estar sobre ela e não deixar ela sobre a gente. Exato. É muito legal que a gente faça reflexões que nos eleve, para que nós não nos enveredemos por um caminho mais triste. Mas é isso. Deixa então, vamos seguir aqui, porque parou assim, conduzida a bom termo. Não é tão fácil de ser... Sim. A termo de vez que... Contra o canal ainda frágil que se oferece a passagem da luz, acometem as ondas pesadas de treva da ignorância, a se agitarem compactas ao nosso derredor. Falou seu assistente. Dir-se-ia que ele também agora se ligava ao campo magnético dos amigos em silêncio para o trabalho da reunião prestes a começar. Faça suas considerações finais aí, para eu poder aprender. Não. Aqui eu acho que, às vezes, em alguns momentos, a gente sente que nós não estamos aqui, né? Nós estamos sentados ali olhando. E essa questão, Vivian, do aprendizado que eles falam, ela ainda nos move num único sentido. Porque quando a gente vê esses trabalhos mediúnicos acontecendo, a gente tem alguma sensibilidade da proximidade desses espíritos, mas a gente não tem a menor ideia do quanto eles estão envolvidos, porque esse mundo, essa dimensão espiritual, nós temos alguma referência, por exemplo, que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Cada casa espírita, o mundo espiritual dela é muito maior do que a gente imagina. Porque ela é formatada, fundada muito antes dela existir aqui no plano físico, e aquilo é um universo, né, que está ali também. E esses espíritos, eles têm um envolvimento muito grande. Nesse último pedacinho aí, ele citou o envolvimento do dirigente, ali com aquela médium, que ele pôs a mão ali, e esse envolvimento, ele abarca o ser, que o ser não... Uma criatura de Deus, para uma outra criatura de Deus chegar e auxiliar, essa outra criatura tem que ter um preparo muito grande mesmo, né? Porque ele vai contribuir, principalmente se ele já está nesse nível de contribuição, porque a influência não se dá só nesse nível de contribuição, essa influência se dá também no nível pejorativo, naquele que leva o ser para uma região difícil. Por isso que é importante que a gente vá trabalhando esses sentimentos, essa benevolência, porque as pessoas que simplesmente querem se livrar do problema, esqueça, toda vez que um problema tiver, você tem que aprender com ele.
Toda vez que um desafio se colocar na sua frente, você tem que aprender com ele. Se tem um espírito sofredor ali que te acompanha, não o mande embora. Se junte a ele, estenda a mão e fale, irmão, vamos entender o que está acontecendo, vamos aprender um pouquinho mais com essa nossa dor, vamos fazer dessa dor uma alavanca para que o amor possa superá-la. É mais ou menos isso que eles nos deixam, nos colocam para esse entendimento. Mas chegamos, ô Vivian, a não ser que você tenha mais algo aí para poder falar a respeito do que nós vimos aqui, eu peço para que você agradeça a esse momento, que eu estou me sentindo muito bem também, para que a gente encerre o nosso trabalho de hoje. Então, vamos lá. Não, as considerações finais foram ótimas, né, para variar, gosto muito de escutar você. E agradeço a você pela proposta, né, de estudo, que sempre, no coletivo é sempre melhor, né, a gente consegue ampliar as perspectivas, né, acerca dele. Agradecer essa espiritualidade que vai nos ladeando, né, durante os estudos, nos intuindo, e isso é um privilégio, né, um privilégio que nós temos, e que esses estudos eles possam aí ser um convite, né, para todos nós, para que essa reforma íntima, esse desenvolvimento da nossa humildade, da nossa simplicidade, a gente compreender a caridade, assim como os espíritos nos fazem, né, da benevolência, indulgência, do perdão, que seja aí permeada, né, nas nossas vidas, em todas as nossas tarefas. Agradeço a Deus, né, pela oportunidade, mais uma vez, de estar, como você mesmo disse, é uma escola, é uma prisão, é um hospital, uma oficina, e é um paraíso, né, porque, minha nossa, ainda, né, que seja um planeta de provas e expiações, o quão maravilhoso é estar aqui, né, o quão maravilhoso é estar diante dessa proposta de existência, de reencarnação, que Deus nos convidou a ter. Então, a gente só fica aí com esse sentimento de gratidão, de ser pertencente a tudo isso, de me sentir pertencente a tudo isso, e de hoje, acho que um pouquinho mais do que as últimas experiências, nós conhecermos um pouquinho mais acerca da proposta do Cristo, né, em amar realmente a Deus acima de todas as coisas, e de alguma forma buscarmos amarmos a nós mesmos e aos outros, né, e essa proposta de amar aos outros, que nos parece tão simples, é onde a gente, às vezes, e tantas vezes, se perde pelos nossos individualismos, né, então, que Jesus possa nos abençoar, que nós possamos compreender essa proposta do Cristo e ir nos iluminando através do Evangelho e nos iluminando através da doutrina espírita, que nos esclarece, que nos liberta de tantos dogmas, né, e nos dá a oportunidade de compreender a vida para além desta e para a vida que realmente nos pertence e que é a mais importante de todas, que é a nossa vida espiritual. Então, fica agradecido a você e ao nosso Cristo Jesus, a espiritualidade da casa e aos nossos benfeitores. Viu? Só um pouquinho antes de interromper a gravação, eu queria deixar aqui um pedido para todos, né, que essa pandemia nos una, em vez de nos separar. Sim. Que assim seja.